A obra de Zueni Ventura relata de forma romântica como os acontecimentos de 1968 marcaram a história não só do Brasil como do mundo. Além dos registros jornalísticos e apesar do rigor histórico em que os acontecimentos são reconstituídos, ele conta de forma íntima e conceitual uma aventura de toda uma geração. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Bom dia, Zueni. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos estudando sobre o livro 1968, o ano que não terminou. E aí nós gostaríamos de fazer algumas perguntas para você, as dificuldades do livro, como foi. Então, eu queria saber como foi para você buscar relatos de maneira oficial e oficiosa em meio a uma ditadura militar. Como você conseguiu chegar a esses relatos mais... O que me facilitou foi que eu escrevi o livro muito tempo depois, né, dos acontecimentos. Quer dizer, eu escrevi em 87, publiquei em 88, 20 anos depois. E então eu comecei meu método de trabalho lendo o Jornal do Brasil, eu trabalhava no Jornal do Brasil. Então eu ia para o arquivo e lia o jornal do ano todo, para as coisas que me interessavam. Depois fui para a Biblioteca Nacional e li outros jornais, Correio da Manhã e tal, para reconstituir os acontecimentos, né, do ano 68. A partir daí, claro, que eu lia, anotava, e aí já vendo os personagens. Entendeu? Alguns já tinham morrido, mas outros estavam ali. Como foi para você ter acesso a essas fontes documentais? Qual foi a sua maior dificuldade para conseguir? Eu acho que o maior documento que eu tenho, o documento mais importante, foi a ata, né, decretar, né, o AI-5, aquela coisa horrorosa e tal. Quem conseguiu isso, tinha esse documento, foi o meu amigo Hélio Gacho, meu jornalista, que me cedeu para usar. Foi um grande documento. E outros, assim, pesquisa, sabe? Coisa não. Aí, esse coisa de documento, realmente você tem que fuçar, né? Quer dizer, ir a um, vai a outro, vai ao arquivo, ver. Então foi assim. Mas esse, por exemplo, que é o mais importante, realmente foi o Hélio que me cedeu. Uma coisa muito nobre, assim, da parte dele. Né? Apesar de toda a revolta, a tentativa de revolução dos jovens naquela época, principalmente em 1968, com as passeatas e 100 mil, o governo Costa e Silva conseguiu implementar a Ementa AI-5 no final do mesmo ano. Qual foi a reação do povo ao se verem ainda mais reprimidos, censurados, uma vez que lutavam contra o fim da ditadura, da censura? O ano de 68, na verdade, tem assim, são 2 anos, digamos assim. Uhum. Teve um ano, inclusive, com muita efervescência cultural, muitas obras, muito filme, muita participação estudantil, muita assembleia, muita passeata, foi muito. Aí veio essa coisa do AI-5, né, dia 13 de dezembro. E aí o que aconteceu? Baixou sobre o país, quer dizer, as trevas, baixaram as trevas, um véu de trevas, e aí a censura impedia tudo. Quer dizer, o país, você não tinha coisas como essa, assim, por exemplo, é coisa complicada de você fazer. Quantas vezes, né, mas algumas vezes, por exemplo, eu recebi alunos e tal, e no meio tinha um agente do DOPS, que eu não sabia, por exemplo. Na sala de aula, mesma coisa. Às vezes era o mais aguerrido, o mais radical, era um agente. Né? E então, foi um momento muito difícil, porque você tinha... As pessoas falavam, mas puxa, o povo não reagia, não sabia. Eu falei, bom, mas é o seguinte, é que ninguém sabia. A gente sabia na redação de coisas que estavam acontecendo, mas você não podia publicar. O país tinha tortura, estava matando gente, e nada disso, você vai nos jornais e não encontra. Porque a censura realmente funcionava. E nessa época de 1968, você perdeu alguém importante? De família, de amigo? Olha, boa pergunta. Quer dizer, ao longo dessa história, eu perdi muitos amigos também. Eu perdi em 68, muita tortura. Sabe? 68 para 69.
como diz a parte, eu fui preso, por exemplo, logo depois do AI-5, em dezembro, né? E foi mais nessa virada de 69, porque a pior ditadura foi a desse Médici, entendeu? Desse cara que veio depois do Costa Silva. E então, quer dizer, ao longo desse processo, por exemplo, o Hélio Pellegrino foi um grande psicanalista, esteve preso comigo em 89, tivemos presos juntos os dois, e o meu livro ia ser esse livro, né, ia ser dedicado a ele. Mas ele morreu no coisa, não é dedicado, ele ia fazer o prefácio. Aí eu dediquei o livro a ele, né, porque morreu antes. Flávio Rangel foi outro também, quentíssimo. Morreram muito, perdemos muito uma geração nessa passagem, nessa travessia dolorosa. Né? Diante de tantos malefícios que a ditadura trouxe, implementou na história do Brasil, na cultura, você acha que de tudo isso dá para tirar algum benefício que ela também trouxe? Olha, eu diria o seguinte, né, quer dizer, que a falta de liberdade, eu acho que não pode haver coisa pior para, por exemplo, um jornalista, para quem pensa, do que a falta de liberdade. É o ar que você respira, nós, e só quem viveu, para vocês eu sei que é difícil você imaginar que era aquele momento. Há pouco tempo eu estava fazendo uma palestra e eu não vejo diferença nenhuma dessa época, você dizendo que tinha censura e tal, e hoje, porque... Aí eu brinquei com o meu companheiro, sabe qual é a diferença? É o seguinte, se você dissesse tudo isso que você disse aqui hoje, você sairia daqui preso. E hoje você sai bem. Claro, a democracia nossa é imperfeita, ela é incompleta, tudo isso, mas é muito melhor. Tá vendo? Aí a frase do Winston Churchill dizia: a democracia é o pior do sistema, com exceção dos outros. Porque, sabe, só quem viveu a falta de liberdade, você imagina que era paranoia. Estar conversando, por exemplo, você não saber se um de vocês ia me dedurar depois, me mandar para a prisão, entendeu? Eu fui preso, uma das conversas que eu tive, que o Coronel, se você no dia tal disse isso, foi recebendo meia dúzia de alunos que foram me convidar para ser paraninfo da turma, e um deles era o cara que me entregou. Eu também não quis saber. Eu não quero saber, vou ficar louco, imagina. 6 queridíssimos alunos, não vou ficar, será que foi fulano, foi outro, foi outro. Então, eu preferi. Então era realmente um momento muito duro, sobretudo para quem pensava. E para finalizar, queria que você nos explicasse um pouco por que o ano de 1968 não terminou. Pergunta que me faz. Terminou, não terminou. Eu acho que o interesse desse ano, você vê o seguinte, né? Às vezes, o fato de você estar perguntando é porque já mostra que continua o interesse. Né? Eu acho que tem o seguinte, falando agora a sério, é que eu tenho a impressão que toda essa geração de 68 foi uma geração de porra louca, né? Como se dizia na época, desculpa a expressão, mas era uma expressão de época. Né? Essa geração, ela foi uma geração muito generosa. Ela se entregou, melhor dessa parte dessa geração foi para a tortura, foi morta, foi presa, foi exilada. Né? E tudo isso por uma causa, não foi para defender o seu bolso. Então, a paixão pela causa pública, pela política, causa pública, e a ética, foram 2 valores que o país está precisando até hoje. Né? Então, acho que isso torna essa geração atual. Uma geração, né, de entrega, de doação, no momento em que a gente vê a política do jeito que está. Né? Que isso eu não preciso falar, vocês estão vendo. Então, eu acho que é isso, quer dizer, terminou, é uma metáfora, né? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, o interesse da geração, que eu acho que nunca, não teve depois dessa geração, acho que muito difícil antes e certamente depois, uma geração com essa generosidade foi a geração de 68. E se a ditadura voltasse? Qual seria a sua opinião? Eu sou contra a ditadura porque, como estudante de comunicação, eu acredito que todo mundo tem direito de fazer o que quiser, contanto que não interfira no outro, respeitando o espaço do outro, digamos assim. Mas a ditadura não foi uma coisa muito boa porque as pessoas tinham que
Ai, não sei explicar, mas as pessoas eram forçadas a fazer coisas que elas não queriam e viver sobre uma política que não era boa pra ninguém, era boa pros políticos lá em cima, não era boa pra maioria, digamos assim, pra minoria, depende do que a gente tá falando. Mas a ditadura pra mim não seria bom se voltasse, porque a gente demorou muito tempo pra poder chegar onde a gente tá e a gente nem chegou tão longe assim quanto deveria. E eu acho que deveríamos pensar um pouco que o mundo... a gente não tá sozinho e a gente tem que pensar no outro. E se você não gosta ou não concorda com o que a pessoa do seu lado faz, sai de perto. Você não é obrigado a gostar de nada, a apoiar tudo. Você só tem que respeitar o outro. E se todo mundo pensasse assim, talvez a gente teria uma sociedade muito melhor do que a gente tem hoje. E o mundo teria avançado muito mais do que avançou desde o fim da ditadura pra cá. E é isso. Essa questão de se a ditadura voltasse, se hoje tivesse censura novamente, principalmente para o estudante de comunicação que tem a liberdade de expressão a favor, porque antigamente realmente não tinha, e por muitas vezes que falava o que queria era torturado pela galera do governo, isso era ruim pra caramba. Eu acho que se voltasse hoje em dia, pelo menos eu ia ter essa noção de tentar driblar a censura, com mensagens mais inteligentes, usando metáforas, para que isso passasse e o pessoal conseguisse assimilar, como fez Chico Buarque e outros artistas da época, a galera assimilar a mensagem, conseguir driblar uma censura e conseguir informar um povo, um geral, para que o pessoal pudesse ter o seu pensamento. Porque antigamente, com essa questão de censura, restringir o pensamento do povo, a gente não tinha liberdade de expressão, não tinha esse direito de falar o que quisesse, porque muitas vezes era repreendido. E aí, cara, isso acabava atrasando o desenvolvimento do país, do Brasil, né? E a gente perdia totalmente a nossa postura como país, porque a ditadura, ela congelava o nosso país, congelava nosso dinheiro, congelava nosso desenvolvimento social, sacou? Isso era muito ruim. O estudante de comunicação, ele tá muito com essa ideia de revolução, isso é muito importante, porque isso move o desenvolvimento do pensamento social brasileiro, que está muito pequeno, e eu acho que a gente, cada vez mais que se informa, quer botar em prática o que a gente lê, o que a gente pega de influência de outros países desenvolvidos, porque a gente está em desenvolvimento, né? E a gente ainda não é desenvolvido. Um país desenvolvido tem posturas diferentes do Brasil. Isso aí dá para perceber, é óbvio. Na época da ditadura, o diploma de jornalista era importante para a galera ter a noção de quem era formado em jornalismo e saber quem eles poderiam censurar, calar a boca de fulano, ciclano e beltrano. Então, o diploma de jornalista foi feito nessa época para isso. E é isso, o jovem de comunicação hoje ele está muito revolucionário. Se acontecesse essa questão da ditadura voltar, ele teria que arrumar alguma forma de falar por trás da cena para conseguir dar a informação que ele gostaria, porque o país não pode parar, a gente tem que se desenvolver, tem que desenvolver pensamento social, isso é interessante demais, porque sem pensamento social a gente não consegue ir para frente, e a ditadura não pode nem voltar. Então, eu sou totalmente contra a ditadura, e eu acho que até hoje mesmo, com essa questão da internet, se acontecesse hoje, nos dias atuais, acho que ia ser uma coisa muito complicada. Porque com a internet o pessoal ficou mais revoltado, sabe? Ficou muito rebelde sem causa. Ficou uma coisa muito mais escrachada. Como exemplo é o feminismo. O feminismo, ele tá indo para um lado... A internet está ajudando a ir para um lado totalmente mais agressivo. Então, eu acho que a ditadura, se fosse nos dias de hoje, se acontecesse nos dias de hoje, eu acho que a repercussão ia ser pior. Ou poderia ser pior, né? Tipo, completamente brutal, né? Ou iria ser ou ia melhorar, ou não ia nem ter, né? Porque, ao mesmo tempo que a internet ajuda, ela atrapalha muito. É o que está acontecendo com vários casos que hoje em dia não são nem um pouco... Antes, né, na verdade. Não era nem um pouco escrachado e não tinha tanta repercussão. Hoje, com a ajuda da internet, as redes sociais e tal, faz com que repercute de uma maneira maior e faz as pessoas, na verdade, até mesmo aquelas que não expressavam opinião sobre
nada, nem futebol, nem eleição, nem nada. Hoje em dia, elas, sabe, parece que saíram do armário, se revelaram. Então, acho que hoje, se houvesse ditadura, ia ser muito, muito ruim, sabe? Ia ser drástica, ou não ia nem ter. Roda mundo, roda gigante, roda